O federal está cobrando políticas públicas para a população que está em situação de rua. No fim do mês passado, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu um prazo de 120 dias para que estados e municípios apliquem medidas que evitem ali o aumento de pessoas em situação de rua e garantam ajuda enquanto elas viverem aí nessa condição. Vamos ver na reportagem. É numa barraca de acampamento que o Ricardo vive há 3 anos. No auge da pandemia, meu padrinho faleceu e perdi meu porto seguro. Aí, por uma questão de herança, acabei ficando sem dinheiro nenhum, né? Sem seguro, sem nada. E tô aqui, sobrevivendo. Sentado aqui mesmo, onde a gente tá, passei muita fome. Foi muito difícil aqui para mim. Hoje em dia eu já digo que não é tanto. Que vamos dizer assim, às vezes eu passo fome porque eu quero, porque eu não sou de pedir. As paredes do fino tecido, armado numa calçada da Tijuca, acolhem ainda Beijinho, Amora e Luke, companheiros do homem que transformou as ruas do bairro em moradia. Uma tá 10 anos comigo, é minha fiel, né? Essa é minha fiel, que é a Beijinho. O Luke apareceu aqui e ficou. Veio na frente dessa loja. Ele tem história aqui. A Amora eu fui buscar lá na Penha. Estava no processo para abandono, aí ia ser adotada. Aí eu falei, não, vai ficar. E esses aí, para mim, é tudo e mais um pouco. Eu não fico sem eles. E eu não posso fazer nada porque vai todo mundo atrás. Aqui no Rio, os desafios da vida na rua são enfrentados por cada vez mais pessoas ao longo dos anos. É o que aponta um mapeamento feito pela Prefeitura no ano passado. Quase 8 mil pessoas vivem essa realidade só aqui na capital. O número é 8% maior do que o registrado no censo de 2020. O número está aumentando consideravelmente. A pandemia ajudou muito. Muitas pessoas perderam as condições de pagar o seu aluguel, comprar comida. Então, assim, não tem mais o que fazer, né? Para tentar tornar a vida nas calçadas um pouco mais digna, voluntários do projeto Moradores de Rua e seus cães, como a Luciana, levam ajuda para as pessoas em situação de rua e para os seus animais de estimação. A gente leva para esses animais, por exemplo, vacina antirrábica, vacina para parvovirose, a gente leva desde coleiras, a vermífugo, antipulgas, é muito importante. No fim do mês passado, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu um prazo de 120 dias para que estados e municípios apliquem medidas que evitem o aumento de pessoas em situação de rua e garantam ajuda enquanto elas viverem nessa condição. O Supremo decidiu de uma maneira muito importante para que esse tema não fique numa atuação meramente pontual. E o Ministério Público Federal está interessado em monitorar e acompanhar a execução dessa decisão, né? Como o município do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro vão se colocar para implementar essa decisão e para efetivar esse planejamento. Para garantir o cumprimento da decisão do STF aqui no Rio, o Ministério Público Federal enviou um ofício ao governo do estado, à prefeitura e à União, pedindo um levantamento, em até 10 dias, das medidas adotadas para garantir a dignidade de quem vive em extrema vulnerabilidade social. O prazo termina na quinta-feira. A atuação dos entes, né, do município, do estado e do governo federal é muito precária. Falta uma adoção de planejamento concreto e permanente para atender essas pessoas. Você tem que segurar o psicológico aqui fora, sem uma companhia, mas a deles não ficaria. Seria, vamos dizer assim, se entregar à rua. E é uma coisa que, enquanto eu puder segurar, eu seguro. Olha, essas histórias são histórias que estão acontecendo todos os dias. São histórias presentes em cada esquina, são histórias presentes numa cidade que corre e que às vezes não enxerga o irmão que está ali no chão. Né? A pessoa que também correria do vive dia a dia. na mesma cidade, Sim. que está ali pedindo ajuda às vezes e precisa dessa ajuda. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos disse o seguinte, que o primeiro atendimento à população em situação de rua é de responsabilidade das prefeituras. Criou projetos como o Hotel Acolhedor, que abriga pessoas adultas em vulnerabilidade e em situação de rua. E aí oferece o quê, Silvana? Vem alimentação,
banho, que é importante, né? Como é importante um banho, né, Silvana? Sim, é tão básico. Banho quente tão básico. muda o dia de uma pessoa. E também kit higiene. Disse ainda que o Estado conta com 11 restaurantes do povo em funcionamento, oferecendo aí 20 mil refeições por dia. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social disse também que o Estado conta com 20 mil refeições por dia, né? E além de programas como o RJ Alimenta e o Café do Trabalhador. Aí a gente falou também com a Secretaria Municipal de Assistência Social, que informou que oferece mais de 2.600 vagas em abrigos para várias faixas etárias e que a meta é potencializar o indivíduo acolhido e a família até o retorno ao convívio familiar ou a reinserção social. Agora, você sabe, Silvana, que não adianta a gente ouvir esse trabalho, que é um trabalho importante, e só esperar que o Estado faça sozinho. Cada um precisa ter a consciência de ajudar, né? Cada um precisa ter a consciência para pensar numa solução. O que você pode fazer perto da sua casa? O que você pode fazer perto de onde você vive? Isso é mudança, né, Silvana? E o Estado Muita gente precisa de ajuda. E o Estado ali fazendo o que tem que fazer. Vamos para o intervalo, tem cheirinho de café na